Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula do nosso projeto aqui do Plano Nacional de Contingência com a específica de redação. Hoje vamos tratar sobre as estratégias argumentativas que devem ser utilizadas pelos candidatos durante a execução aí dos parágrafos, especialmente dos parágrafos de desenvolvimento, tá? É, já quero me desculpar, na semana passada a gente não teve encontro, eu estava indisponível devido ao recesso aqui na Bahia, a gente teve um pequeno recesso, é diferente dos outros estados, que o recesso se dá em julho, aqui como a gente tem o período junino, o recesso acontece em junho, e por conta disso eu não pude participar da nossa aula na semana passada, mas continuamos aqui com o projeto, desenvolvendo estas aulas que têm sido aí proveitosa para muitos estudantes. Compartilho aí com alguns nas redes sociais informações e também feedbacks que recebo aí depois dos nossos encontros. Na nossa aula de hoje, é possível que a gente tenha aí a presença de mais duas professoras integrando a nossa equipe, a professora Tainá e a professora Claedes. Devem chegar daqui a pouco aqui para integrar o nosso time, mas como a nossa aula está marcada para as 19, não sejamos brasileiros nesse sentido e vamos começar no horário, evitando aí atrasos. Nossa aula de hoje, ela é uma aula derivada de relações entre as competências 2 e 3. É importante que a gente conheça bem os elementos que compõem a avaliação da redação, para que a redação ela possa ser feita, escrita, de maneira atenta aos critérios de correção. Não adianta você ter uma boa forma de escrita se você não se atenta a como você será avaliada. É como fazer uma prova e não saber de cálculo, por exemplo, e não saber se o professor exige a colocação dos cálculos ou se a simples marcação da alternativa é suficiente. Se o professor não exigir, ótimo, você consegue. Mas se o professor exigir, você perdeu a questão. A mesma coisa acontece em redação. É preciso que vocês conheçam muito bem os critérios de avaliação. E por conta disso, para a nossa aula de hoje, eu vou usar justamente os materiais que foram disponibilizados pelo INEP, que eram até então materiais que estavam reservados aos corretores e que trazem algumas instruções e algumas orientações interessantes para serem conhecidas tanto por nós, professores, que acompanhamos o desenvolvimento da produção textual de vocês, quanto pelos alunos que estão buscando melhorar a sua produção textual. Então, o conhecimento desse material é um material bem denso, então é preciso que você leia-o de maneira pontual, ou que você busque estes resumos, essas considerações, que são os pontos mais importantes. Na verdade, acredito que o mais interessante é você observar como vai ser avaliado e que pontos você deve considerar como aqueles que são mais pertinentes, mais necessários para o avanço na sua escrita. A nossa aula de hoje ela está baseada nesses aspectos que estão aqui, que são as chamadas estratégias argumentativas. Esse material que está na tela, ele foi retirado da cartilha do participante, que é a cartilha que todo ano nós tínhamos acesso, tanto estudantes quanto professores. Esta era uma cartilha que era divulgada como a que deveria nortear, guiar as produções. Esse é um trecho da cartilha e nele estão especificadas algumas estratégias argumentativas e conceitua-se a respeito disso. Tá? As estratégias argumentativas, elas são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Então, por isso que no começo da aula eu falei que
nossa aula de hoje ela está voltada especialmente aos parágrafos de desenvolvimento. Se a gente lembrar da aula de estrutura mínima do texto, a gente trabalhou com uma aula em que a gente fez essa separação do texto em partes, introdução, quais são ali as frases e as partes que compõem a introdução, desenvolvimento, os elementos mínimos que um desenvolvimento precisa ter e a conclusão e seus elementos. Se a gente observar bem, os argumentos, eles estão presentes em todo o texto, uma vez que a gente precisa escrever um texto dissertativo argumentativo. Entretanto, onde que a gente vai expor com maior ênfase os nossos argumentos, no intuito de convencer o leitor sobre o que a gente está escrevendo, é de fato nos parágrafos de desenvolvimento. Eu digo nos parágrafos porque o ideal é que você faça pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. Tem textos com 3 parágrafos de desenvolvimento? Tem, mas são muito raros em relação aos textos bem avaliados. Tem parágrafo com um só desenvolvimento? Tem, mas são mais raros ainda. O ideal num texto é que você consiga equilibrar a quantidade de linhas em relação à sua argumentação, para não incorrer em erros relacionados especialmente à competência 1, que são os erros relacionados à pontuação, à gramática. Então, quando você faz um período muito longo, um parágrafo muito longo, você acaba tendo alguns problemas, principalmente em pontuação. Por conta disso, a sugestão e o modelo é que se façam 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um desses parágrafos com pelo menos 3 períodos ou 3 orações. Nesses parágrafos de desenvolvimento, o que você vai fazer é convencer o leitor sobre como que o seu argumento ele é de fato válido, ou a partir de que elementos você está validando o seu argumento. E aí ele vai dar aqui no próprio manual do candidato uma série de coisas que vocês podem utilizar e que vão ajudar a validar esse posicionamento. Ele fala aí exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos que sejam comprováveis, fatos midiáticos, por exemplo, citações, depoimentos de pessoas especializadas, pequenas narrativas, alusões históricas, comparações. Todos esses elementos, eles fazem parte das chamadas estratégias argumentativas. Você pode fazer uso de várias delas. Muitos alunos perguntam: quantas estratégias argumentativas eu devo ter no parágrafo? Não existe uma quantidade, mas você precisa lembrar que o texto dissertativo, o texto do Enem, ele é um texto em que você precisa ter a todo momento um cuidado, um equilíbrio. É um texto que tem que estar muito bem balanceado. Ele precisa ser dissertativo, porque ele precisa falar sobre o assunto, e ele precisa ser argumentativo, ele precisa defender um posicionamento. Então, quando você escolhe uma estratégia argumentativa, você está justamente escolhendo a maneira como seu argumento será defendido. Ao fazer isso, você não pode se estender demais na estratégia argumentativa, porque senão você perde o foco do próprio argumento, da defesa desse argumento. Então, você não pode perder de vista a argumentação e ficar fixado apenas na estratégia argumentativa. Então, eu sugiro sempre aos meus alunos que utilizem uma estratégia argumentativa por parágrafo de desenvolvimento e que tentem, na medida do possível, sempre repetir essa mesma estratégia argumentativa, porque isso vai dar segurança na hora de fazer o texto. Não vai precisar pensar qual é a estratégia argumentativa. Vai ter sempre estratégias que são utilizadas de maneira reincidente. Isso ajuda bastante a quebrar a expectativa em relação à escrita. Quando você utiliza elementos de maneira repetitiva, eles acabam se tornando de seu domínio, e isso facilita muito o desenvolvimento da escrita. Como eu disse, a gente vai trabalhar com esses elementos da estratégia argumentativa com base
na análise do manual que foi disponibilizado, tanto da competência 2 quanto da competência 3. Isso porque, se a gente for pensar no que representa cada uma dessas competências, a gente tem, de maneira direta, na competência 2, a ideia relacionada ao conhecimento da estrutura textual, a compreensão temática e o uso de um repertório sociocultural. Esses daí são os elementos básicos da competência 2. Então, quando a gente fala de estratégia argumentativa, a gente está falando do último ponto da competência 2, que é demonstrar repertório sociocultural. Mas não é só fazer a demonstração desse repertório. É preciso que esse repertório esteja relacionado, que ele esteja dialogando com a nossa argumentação. E por isso, ele também está sendo visto, analisado, a partir da competência 3. Então, a gente vai ter o uso das estratégias argumentativas contemplando mais de uma competência, tanto na competência 2 quanto na competência 3. Bom, vamos observar essa aplicação por meio da competência 2, inicialmente. Coloquei aqui na tela para vocês o que na competência 2 que torna possível a análise dessas estratégias argumentativas. Esse é o tópico em que a competência 2, no material que foi desenvolvido, ele fala sobre o uso do repertório. Como eu disse, na competência 2, busca-se que o candidato ele atenda a três elementos que são imprescindíveis para obter 200 pontos nessa competência. Ele precisa fazer um texto de caráter dissertativo ou argumentativo, ou seja, ter ao longo de sua produção defesa de uma tese, presença de argumentos, defesa de posicionamento, uma linguagem que seja atrelada à persuasão. Depois, ele precisa compreender a proposta temática, ele precisa comprovar que ele entendeu a linha de raciocínio que é solicitada pela frase tema. E ainda na competência 2, ele precisa utilizar pelo menos uma outra área do conhecimento. E o Enem ele é muito bondoso, porque ele aceita uma série de elementos como sendo outra área do conhecimento. Se a gente fosse pensar de maneira muito quadrada, o que é que seria uma outra área do conhecimento? Uma outra área que se aprende na instituição escolar. Ou seja, vocês teriam que utilizar apenas elementos relacionados às disciplinas que vocês tiveram contato durante a formação escolar. E aí poderia aparecer elementos da química, da física, elementos da biologia, mas séries, filmes, não são disciplinas que a gente tem na escola, então eles não seriam vistos como outra área, mas eles são. O Enem, ele aceita como área do conhecimento qualquer coisa que possa ajudar o candidato a compor a sua argumentação. E aí ele é muito flexível, aceitando desde um desenho infantil, a um gibi, a novela, a música, a uma produção artística como uma pintura, a uma pichação que é feita na rua e que teve notoriedade. Então, qualquer coisa que passou pelo crivo da notoriedade, da visibilidade, é considerado uma outra área do conhecimento para o Enem. E aí ele diz que quando você usa essa outra área do conhecimento, você está tornando o seu repertório legitimado. O que é isso? Tornar o seu repertório legitimado é convencer o leitor que o seu repertório tem sentido, tem coerência, tá? É convencer o leitor que, de fato, aquilo que você está usando pode ser aplicado, atrelado à discussão. Isso é muito importante porque a gente tem na internet uma série de pessoas, matérias, publicações
que nos ensinam a utilizar os chamados repertórios coringas. E várias vezes alunos aqui na nossa aula já perguntaram a respeito. Eu não acho errado utilizar o repertório coringa. Pelo contrário, eu acho que ter alguma coisa guardado, resguardado, para que você utilize, é importantíssimo. O erro do candidato é se fixar tão somente ao repertório coringa e não a como ele pode ser inserido de modo a se tornar uma estratégia argumentativa. Porque quando você pensa no repertório, não é só para você pensar assim, poxa, eu tenho que escrever uma redação e eu tenho que colocar um filósofo. Eu tenho que escrever uma redação e eu tenho que fazer alguma alusão histórica. Não é esse o intuito do Enem quando ele pede uma outra área do conhecimento. Quando ele pede essa outra área, ele quer que você demonstre, por meio da argumentação, como que outros elementos externos lhe ajudaram a compor a sua argumentação propriamente. Então, é importante que vocês observem que esse repertório, ele pode ser coringa, sim, só que ele precisa estar atrelado à discussão específica do tema. E aí a gente chama, né, de forçar a barra. Né? Tem alguns elementos que as pessoas elas forçam a barra. Por exemplo, o uso da Constituição é considerado um repertório coringa, porque ele serve para muitas áreas do conhecimento. No ano passado, por exemplo, muita gente usou Constituição, mas ele não foi considerado um repertório legítimo. Por quê? Ao usar Constituição, essas pessoas, elas não fizeram menção à parte específica da Constituição que garantia algo que estivesse relacionado ao cinema ou à democratização. O que elas fizeram foi simplesmente citar a Constituição como sendo um conjunto de direitos de todo cidadão. Mas em que aspecto, em que sentido a Constituição ela pode ser associada à democratização do cinema? O candidato ele precisava de fato especificar, muito bem, Gustavo, isso aí. Ele precisava trazer literalmente em que área a Constituição ela estava atrelada à discussão do tema, que é justamente o direito constitucional ao lazer. Então, quando eu digo que a democratização do cinema auxiliaria na garantia de um direito constitucional que é o lazer, agora eu torno esse repertório coringa um repertório legitimado e que atende a essa outra área do conhecimento. Como eu disse, o Enem ele é muito bonzinho nesse sentido e ele aceita uma série de elementos como sendo elementos aí que tornem o seu repertório legitimado. Entre eles, a gente tem aqui a presença de conceitos, citações, referências aí a períodos históricos, a nomes de autores, a poetas, a algumas obras, a peças, referências a profissionais, né, estudiosos, os sociólogos, os filósofos, os escritores, referências a estudos ou pesquisas, quando a gente fala pesquisa desenvolvida, por exemplo, na Unicamp, na FUVEST, uma pesquisa desenvolvida pelo IBGE, uma pesquisa desenvolvida pelo IBOP, são pesquisas que podem contemplar também áreas do conhecimento. Além disso, aceita-se também referência a personalidades. Esse é um ponto que eu sempre chamo atenção nas minhas aulas, porque ele diz que aceita referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, só que ele traz uma ressalva, desde que conhecidos. O que é que significa uma coisa ser conhecida? Hoje, essa coisa ser conhecida significa ela passar pelo que a gente chama de processo de mediatização. É preciso que essa coisa, esse elemento, essa celebridade, ela tenha notoriedade, tá? Ela tenha relevância. Por isso que a gente não deve utilizar um repertório que seja muito específico, um cantor da minha cidade, um autor da minha cidade. E aí, às vezes, né, como aqui, eu moro num ovo, uma cidade que é muito pequena e que, claro, tem
personagens aí importantes, mas que não recebem essa notoriedade. Então, o meu corretor dificilmente vai ser um corretor da mesma região. Então, ele não vai ter esse conhecimento acerca de quem é. E aí ele vai fazer uma outra ressalva que é muito importante. Ele diz que o quê? Para que o repertório ele seja legitimado, depende sempre da associação de um conceito com a sua definição e aquilo que você está argumentando. Não adianta só você ter o repertório. Isso não garante a você 200 pontos. É preciso que você tenha esse repertório e que você faça com que esse repertório dialogue com a sua argumentação. E aí ele vai trazer uma outra consideração importante do material, que eu acho assim, que é uma pergunta que todo candidato faz, acho que volta e meia nas aulas, nos aulões, a gente faz muito aulão aqui. As pessoas perguntam: posso inventar uma fonte para colocar no meu texto? Posso inventar o nome de um filme? Posso inventar o nome de um autor? Posso inventar uma citação? E aí ele diz aqui, ó, a gente sabe que algumas informações são associadas a fontes inverídicas e que geram uma relação que ele chama de esdrúxula, uma relação que não se adequa, não dá certo. Né? Colocar, por exemplo, a frase de Thomas Hobbes como sendo uma frase da Hannah Arendt. Isso são fontes inverídicas. E que sempre que isso acontecer, a gente, como corretor, deve enviar essa redação como uma ocorrência ao supervisor. Ou seja, não vai passar despercebido quando você utiliza um elemento que não existe. Então, não corram esse risco. Não há essa necessidade de correr esse risco, de colocar alguma coisa inventado, de fazer aí um dado falso ou uma citação falsa. Não façam isso, tá? Porque isso vai acabar pesando em sua nota e vai ter diminuição, especialmente aí na competência 2. Deixa eu ver aqui esse chat. Letícia pergunta, professora, a Constituição é muito comum. Sim, Letícia, ela é bastante comum, só que não existe isso de um repertório clichê ou um repertório que tem mais valor do que outro, tá? Na verdade, o que a gente entende é que claro que esse repertório vai ser repetido, porque ele tem associação direta com o tema. Agora, quem vai dar a ele uma credibilidade, quem vai dar a ele importância, quem vai fazer com que ele tenha, de fato, uma utilização que respalde a sua argumentação é você. A gente tem exemplos de texto 1000 que usaram Constituição e a gente tem exemplos de textos que tiraram 500, 600, 400 pontos e usaram Constituição. Então, não é a Constituição em si que deixa o texto pobre, é a maneira como você trabalha isso. E aí tem um elemento que é bem legal de você pensar. Quando você for usar um repertório, tente sempre responder à pergunta: qual a relação desse elemento com o tema? Então, toda vez que você pensar, poxa, eu posso usar a Constituição, eu não posso usar a Constituição por quê? Que relação a Constituição tem com esse tema específico? E traga isso de maneira escrita no seu texto, porque isso vai respaldar a sua argumentação. Lana pergunta: as séries, filmes encaixam tanto na introdução quanto no desenvolvimento? Sim, Lana. Na teoria, filmes e séries, eles são repertórios que podem ser utilizados tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Porém, eu acho muito mais válido quando você utiliza esses elementos mais subjetivos, como as séries, os filmes, as obras literárias, na introdução, para apresentar ou fazer um gancho com o tema. Já quando você deixa para colocar como um elemento da argumentação, você vai perceber que essa não vai ser uma estratégia argumentativa muito interessante. Principalmente porque você precisa pensar que a série, ela trata uma série de assuntos. Ela não trata de um assunto específico, que é aquele que você está usando. Então, você vai precisar fazer uma breve contextualização, encaixando a série na sua discussão. E isso pode demandar uma quantidade de linhas que vai fazer falta no parágrafo de desenvolvimento para que você coloque a sua argumentação. Então, eu prefiro sempre usar esses elementos mais subjetivos na introdução e nos desenvolvimentos, usar estratégias argumentativas que sejam mais firmes, mais enfáticas. A gente vai falar um pouquinho das 3 preferidas, das queridinhas aqui hoje.
Fernanda, depois da receita do miojo, eles começaram a ler tudo, né? Na verdade, depois da receita do miojo, eles começaram a penalizar elementos que eram inseridos de maneira aleatória. Por que que o miojo não foi penalizado? Porque naquele momento não havia na grade de correção, não havia no material indicações de como penalizar essa pessoa. Ele não poderia ter o texto zerado, porque ele estava atendendo aos critérios das outras competências. Ele não poderia ter um texto inteiro zerado por um fragmento de algumas linhas. Hoje, nos critérios de correção, já são incluídos elementos desse tipo, que são consideradas brincadeiras. Elementos relacionados a brincadeiras ou inserções que não estejam atreladas à discussão, elas levam o texto aí a zerar. Em relação aqui, para a gente continuar a competência 3, observe que nessa parte da competência 3 vai se falar especialmente dos parágrafos de desenvolvimento. E ele diz que o quê? Que a gente considera um bom desenvolvimento quando há a fundamentação dos argumentos. As estratégias argumentativas, elas vão fundamentar os argumentos, elas vão servir justamente para isso, para que haja aí uma explicitação ou a explicação das relações que existem entre os fatos, as opiniões, o ponto de vista que está sendo defendido no texto. Por isso mesmo que é no parágrafo de desenvolvimento que a gente utiliza as estratégias argumentativas. E aí já tem também uma dica legal nesse sentido. Quando vocês estiverem fazendo o plano de texto, que é importantíssimo, tá? Nunca comece a escrever seu texto direto. Falo sempre com os meus alunos, gente, a gente não pare o texto, a gente não senta e escreve o texto. Acho que qualquer professor de redação faz um planejamento do texto. Ninguém faz o texto de maneira automática. Eu posso fazer um parágrafo aqui de maneira improvisada? Posso, mas se eu tiver que escrever ele de fato, eu vou pensar primeiro sobre que aspectos eu quero tratar, sobre que elementos eu quero tratar na sequência, que gancho que eu quero fazer. Então, a escrita, ela requer um planejamento. Esse, inclusive, é o ponto-chave, né, que diferencia a fala, a oralidade, da escrita. O planejamento, a organização que a gente tem para que o nosso texto ele possa ter coesão e coerência. Então, quando você estiver fazendo o seu plano de texto e você separar os seus argumentos lá que você vai colocar na sua tese, você já observa quais são as estratégias argumentativas que são mais interessantes para defender o argumento que você está citando. Porque você pode, ao citar um determinado argumento, ter um leque de possibilidades de estratégias argumentativas. Você vai ter que escolher uma dessas estratégias e deixar claro no parágrafo que você está usando aquela estratégia argumentativa específica. Quando eu mostrar aqui o infográfico que eu fiz sobre as estratégias, eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, no parágrafo de desenvolvimento, ele quer que haja o desdobramento das informações e que, para que esse desdobramento aconteça, a gente vai usar alguns recursos. Observe como eu já estou agora na competência 3, mas eu ainda estou falando de estratégia argumentativa, porque ele me diz aqui que alguns recursos que podem auxiliar no desdobramento do meu argumento, da informação que eu dei, é o uso de definições, comparações, informações estatísticas, exemplos, ilustrações, analogias, argumento de autoridade, entre outros meios. Todos esses recursos são os que a gente chama de estratégia argumentativa. E aí tem um outro ponto interessante que ele mostra que a nossa utilização no desenvolvimento da estratégia argumentativa, ela tem que ser feita de modo que a gente consiga fazer com que o leitor compreenda a relação que existe entre as informações, os fatos e as opiniões que a gente está apresentando, sem que ele precise buscar esses elementos em outro lugar, sem que ele precise comprovar a veracidade dessas informações. Então, é eu que tenho que deixar claro que estratégia argumentativa eu estou utilizando. Ok?
Nessa primeira parte, tranquilo, gente? Alguma pergunta sobre o uso das estratégias? A gente vai falar um pouco agora sobre algumas estratégias. Vou falar hoje de três que são as queridinhas, são as que mais aparecem, são as mais comuns que os candidatos utilizam, que vocês possivelmente também devem utilizar. Bom, a gente tem aqui três pilares relacionados às estratégias argumentativas, tá? Vou ampliar um pouquinho só para que a gente possa trabalhar cada uma delas separadamente. Ok, Agatha diz aí que tudo certo, beleza. Qualquer dúvida, podem se posicionar. Aqui, então, a gente tem um infográfico, né, que eu fiz sobre as três estratégias argumentativas mais utilizadas pelos candidatos. A estratégia argumentativa deve-se aí refletir sobre qual tipo de argumento será mais adequado e pertinente para fundamentar a sua ideia. Eu já aproveito, Deana. Deana é porque eu vou passar por partes, tá? Porque senão ele fica muito pequenininho na tela. Aí eu vou, na hora que eu for falando, eu vou mudando. A gente está trabalhando aqui com esse centro mesmo, estratégia argumentativa e o conceito, tá bom? Então, quando a gente diz que a gente vai usar uma estratégia argumentativa, o que a gente quer é, na verdade, observar como que o nosso argumento ele pode ser melhor aplicado. Vou dar um exemplo. Digamos que o nosso argumento seja insuficiência das leis. Então, eu estou falando sobre violência contra a mulher, por exemplo, e o argumento que eu vou utilizar é a insuficiência das leis. E aí eu penso, poxa, para justificar a insuficiência das leis, é mais interessante que eu utilize um repertório, uma estratégia argumentativa que seja uma causa e consequência. Por que que as leis são insuficientes? O que causa essa insuficiência? Que consequência essa insuficiência traz? Ou será que é melhor eu mostrar que, embora insuficiente essas leis, já houve um período em que não houve lei nenhuma? Então, é um avanço, ainda que insuficiente, e eu posso fazer isso por meio de um elemento como um repertório jurídico ou por meio de uma alusão histórica. Então, o que é que vocês observam aqui? A estratégia argumentativa, ela tem que ser pensada junto com o nosso argumento. Eu não posso, no meio do parágrafo, dizer assim, agora eu vou colocar aquela frase de Bauman que eu sei. Não, não pode ser aleatório. É preciso que você pense onde que você vai encaixar esse elemento. Como que vai ser feita essa correlação entre o seu argumento e a estratégia argumentativa. E claro, na maior parte das vezes, o seu argumento dá para fazer uso de mais de uma estratégia argumentativa. Só que nem sempre você tem espaço para colocar tanta informação. Então tem que lembrar que o texto, ele é aquela balança, aquele equilíbrio. Você não pode ficar só fazendo uso da estratégia argumentativa, porque senão você esquece de argumentar. Você deixa de lado um aspecto importante, que é da competência 2, da estrutura textual dissertativa. Então precisa haver um equilíbrio entre o uso da estratégia e a valorização do seu argumento. O que não pode existir é um argumento que não esteja associado à sua estratégia. Quando você escolhe a estratégia, você está querendo escolher algo que vai ajudar você a dar sustentação ao seu argumento. Então, poxa, eu vou falar da insuficiência de leis. Tem aquele momento histórico em que havia a ideia de que a mulher era objeto do próprio homem. Eu posso falar da questão do patriarcado. Mas, poxa, falar de patriarcado não é tão interessante para o tema. É mais interessante que eu mostre que quando essa lei ela é insuficiente, isso abre um percentual muito grande de reaplicabilidade do elemento que é aí ausente de punição, a repetição desse ato. Então, é mais interessante que eu use uma estratégia argumentativa de causa e consequência. Quem vai escolher essa estratégia é você. Ao seu argumento, ao usar, ao separar o seu argumento, que você vai escolher qual vai ser a estratégia que você vai utilizar.
Então, você vai sempre pensar em como você vai defender melhor o seu argumento. E aí, quando eu falo, gente, de você ter já estratégias que você utilize de maneira repetitiva, é justamente para que o seu argumento já colabore e se encaixe com a sua estratégia. Assim como a gente tem repertórios coringas, a gente tem também posicionamentos coringas, posicionamentos que podem ser recorrentes, porque se a gente pensar, o tema do Enem, ele é um problema, e um problema tem uma limitação de respostas, e muitos problemas têm respostas iguais. Se eu falo da questão da ausência de políticas públicas na educação, eu posso falar das questões governamentais. Se eu falo da questão do saneamento básico, posso falar das questões governamentais. Se eu falo da ausência de mecanismos relacionados à difusão da internet, posso falar de questões governamentais. Então, o que é que eu posso já previamente fazer? Eu posso pensar em argumentos relacionados ao governo e pensar em estratégias que sustentem esse meu argumento. Então, quando eu falo mal do governo, em alguma esfera de atuação, eu posso pensar e ter um autor-chave que fale dessa questão para sustentar o meu argumento e usar isso em vários temas de maneira repetitiva. Isso facilita muito a sua argumentação, porque você já vai escrever o seu argumento sabendo sobre o que vai escrever. E aí eu volto em um ponto que eu falei na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro. Muita gente escreve o texto com base nos textos de apoio. Então, está lá no meio do parágrafo de desenvolvimento e diz: não sei mais sobre o que escrever, não. Eu vou ler aqui um texto de apoio de novo para ver qual foi o argumento que usou. Isso é um tiro no pé. Isso é péssimo para o seu texto. Isso faz com que você tenha ausência do que a gente chama de autoria. O texto de apoio ele é um simples norteador. Ele não é uma base para você fundamentar a sua escrita, muito menos para você utilizar de maneira repetitiva. Inclusive, no material do corretor, ele diz, em uma parte do material, na competência 2, ele diz que as informações atribuídas no caso, nos textos de apoio, elas não serão consideradas repertório legitimado se estiverem presentes nos textos motivadores. Ou seja, se a sua estratégia argumentativa é utilizar algo que tem no texto de apoio, isso não conta como área do conhecimento. Você vai deixar de pontuar na competência 2, porque você não vai ter área do conhecimento. Então, você pode usar os elementos que estão nos textos de apoio. Pode, mas ele não pode ser a sua única estratégia argumentativa, porque senão você não vai conseguir fechar a competência 2. Você precisa usar um repertório que seja seu, que tenha autoria. E aí é um mesmo, tá? O ideal é que sejam dois, porque você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Mas se você utilizar um elemento, isso já pode fazer com que você alcance os 200 pontos, desde que você adote os outros elementos da competência 2. Mas observe como é importante que você tenha o acesso a outras áreas do conhecimento e que você saiba atrelar essas outras áreas à discussão. Tá? Como que isso é feito? Vou falar do queridinho, né? Inicialmente, o queridinho de todo mundo, que é o uso aí do chamado argumento de autoridade. Esse é o queridinho do queridinho, é o bam, bam, bam. Basicamente, todas as redações têm um argumento de autoridade, todas as redações bem avaliadas, tá? Não é um pré-requisito, não é uma obrigatoriedade, mas é muito comum que haja nos textos 1000 uma referência à autoridade. O que é o argumento de autoridade? É aquele que vai se basear em uma citação de uma fonte confiável, tá? E aqui eu já quero abrir um parêntese. O argumento de autoridade não é a estratégia argumentativa citação. Citação é outra estratégia argumentativa, que é quando você traz a frase integral do autor. O argumento de autoridade é quando você respalda a sua argumentação com base no que alguém de mais importância, lógico, é claro, né? Alguém que é essa fonte confiável está falando. Por exemplo, eu estava falando da questão da insuficiência das leis e eu quero respaldar a minha
argumentação sobre isso, e eu vou utilizar o geógrafo, jornalista Gilberto de Metrian, com um conceito que ele vai cunhar em seu livro Cidadãos de Papel. Então, eu quero usar esse conceito do de Metrian e eu vou torná-lo uma autoridade no assunto. Então, eu vou construir a minha argumentação sobre a insuficiência das leis e vou respaldar essa insuficiência no conceito que é do Dimitriano. Então, eu tenho aqui um argumento de autoridade, porque eu estou usando um pensador, um artista, uma instituição. A ONU, por exemplo, é um ótimo argumento de autoridade, a Unesco, as instituições não governamentais, as autoridades, né? O governo federal ou a Câmara de Vereadores, são também argumentos de autoridade. O que é que eu quero que vocês entendam? Que o argumento de autoridade ele é queridinho por quê? Porque, gente, eu não preciso lembrar da frase do autor. O que eu preciso lembrar é da ideia dele. O que eu preciso lembrar é do que ele falou. O Bauman, por exemplo, ele é usado inúmeras redações. Ele é usado como argumento de autoridade. A maior parte das pessoas que citam Bauman nunca leram o Modernidade Líquida, a obra Modernidade Líquida, ou alguma das outras obras do Bauman. O que eles fizeram, na verdade, é trazer a autoridade do Bauman, que discute sobre a fluidez das relações na obra Modernidade Líquida, e trazer isso para a sua argumentação. Ele está fazendo o uso de uma autoridade. E aí, já quero chamar a atenção em uma coisa que foi liberada junto com o material aí do Enem, que eu achei bem interessante, eu também não sabia, já fui corretora do Enem, mas tem muito tempo. Hoje em dia, eles não consideram erro se você escrever o nome do autor errado, se ele for de uma outra língua. Muita gente tem medo de usar um autor porque acha que tem que escrever certo ou que se escrevendo errado vai ser penalizado. Se for ficar claro a quem você quis se referir, não precisa necessariamente ser escrito corretamente, tá? Então, por exemplo, Schopenhauer, adoro Schopenhauer, mas eu morro de medo de usar, porque eu sempre me atrapalho na escrita do Schopenhauer. Então, eu às vezes evitava utilizar o Schopenhauer, porque, o nome dele é difícil de escrever. E aí, ao escrever errado, eu não vou ser penalizada. Eu descobri isso lendo o manual aí, que foi disponibilizado. Ele diz lá no manual que o candidato ele não perde ponto se houver a escrita errada do nome do autor em estrangeiro, tá? Só que em português não, tá? Em português tem que saber escrever. Então, o Gilberto Dimetrian tem que saber escrever o nome dele porque ele é brasileiro. Embora Dimetriano seja um sobrenome tão comum. Mas é fácil de escrever, não foge à nossa gramática, não. Deana fala aí também que às vezes ela fica com medo de usar. Pois é, esse era um receio, né? Muitos alunos me perguntavam se eles teriam pontuação perdida. Eu acreditava que sim, só que pontuação perdida não na competência 2 de repertório, mas sim na competência 1 de língua portuguesa. Só que nem mesmo na de língua portuguesa se perde ponto. Então, eu sei a teoria do Bauman de modernidade líquida, não lembrei de mais nada para usar. Bota o Bauman lá. Mas será que Bauman é com M ou com N? Não importa, escreve lá e vai ficar parecendo que você de fato quis falar dele e o corretor vai entender e você não vai perder ponto, tá? E isso, claro, vai ajudar na competência 2. Fernanda, pode simplificar sobrenome do autor. Na verdade, você acha que você quer dizer abreviar. Na verdade, a redação ela não deve ter abreviaturas. A gente não deve escrever abreviaturas na redação, tá? Então, página, P, ponto, nunca, tá? Para, com barra, também não. Não existe abreviatura na redação. E, no caso de autores, não. Você pode utilizar alguns autores, como eu falei nesse instante, né? Ao invés de falar Zygmunt Bauman, eu falei Bauman. Por quê? Porque na Europa, na América, os americanos, eles utilizam o sobrenome. Aqui no Brasil, a gente que é pobre, né? Teve Silva e Santos aí, a roda e a direita. Não dá para saber Santos quem é, porque a gente tem um bocado. Então, acaba que a gente utiliza o nome e o sobrenome. Né? Todo mundo é Santos ou Silva. Descobri um monte de Cardoso também. Meus charás. Bom, vamos para a próxima estratégia.
Então, a autoridade é a número um, é a mais utilizada. A segunda mais utilizada, e que eu até entendo o aluno, é a chamada evidência, tá? Eu entendo por quê, gente. Porque a gente tem uma série de elementos que são dados nos textos de apoio. Entre eles, é muito comum que o texto de apoio traga um dado. Então, muita gente utiliza como estratégia argumentativa aquilo que o texto de apoio traz. Não é errado fazer isso, mas como eu disse, você ainda precisa colocar um repertório que seja efetivamente seu. E é por isso que eu gosto de usar o filme, a série, o livro, lá na introdução, porque eu já começo o meu texto dando conta desse elemento área do conhecimento. Então, eu já cumpro esse pré-requisito da redação, que é utilizar outra área do conhecimento. E aí, mas para ser considerado outra área do conhecimento tem que ser um sociólogo, tem que ser um filósofo. Não, não precisa. Qualquer outra área do conhecimento é considerada. Uma ressalva, um cuidado é em relação a exemplos, tá? Muitos corretores, eles entendem que ao utilizar, por exemplo, um exemplo que foi dado na mídia, um noticiário, você não está usando uma outra área do conhecimento. Você está simplesmente usando uma estratégia argumentativa, tá? Então, você precisa que essa estratégia argumentativa colabore com essa outra área do conhecimento. O chamado argumento por evidência. Evidência é justificar, reunir dados ou exemplos que tenham credibilidade, ou seja, dar evidência a alguma coisa. Você vai evidenciar um posicionamento. Tem uma situação, por exemplo, do justiça com as próprias mãos de uma mulher que foi linchada porque divulgaram uma foto dela com uma criança na mão e uma arma do lado. Só que, na verdade, ela não estava segurando uma arma, foi uma montagem. E encontraram esta mulher e lincharam esta mulher, acabaram com a vida dela. Outro caso foi o de um cara que foi amarrado no poste e linchado também, porque tinham dito que ele tinha estuprado uma criança. Então, essa utilização é uma evidência, porque eles foram fatos noticiados que tenham credibilidade. Eu vou falar sobre questões relacionadas à criança, falo lá do caso da Isabela Nardoni. Vou falar sobre violência, falo lá do caso da Eloá. Esses exemplos, eles têm credibilidade e eles podem ser usados. Eles vão evidenciar a sua argumentação. Eles vão servir para ajudar o seu argumento a ter mais credibilidade. O mais queridinho de todos é o dados estatísticos, porque ninguém, claro, pelo amor de Deus, ninguém é estatístico, ninguém vai para a prova, lembrando, 13% da população brasileira não tem acesso à educação, 25% da população brasileira não tem saneamento básico. Ninguém vai decorar dados e fonte para levar para o texto. Geralmente, esses dados estão nos textos de apoio e a gente reelabora, escreve com as nossas palavras essa construção e tudo bem, não tem problema nenhum, desde que eu use uma outra área do conhecimento, tá? Pesquisas também servem para evidência, pesquisas que são desenvolvidas especialmente em universidades, centros de pesquisa. Então, eu divulgo lá uma pesquisa que foi feita pela FUVEST, pela Unicamp, pela USP. Fatos notórios são esses, né? O caso Eloá, o caso da Isabela Nardoni, são fatos notórios e você pode utilizar no seu texto para ajudar a justificar o seu posicionamento, o seu argumento. E por último, a última estratégia, no caso, a terceira mais utilizada, que eu gosto muito, é a alusão. A alusão, ela é mais ampla, a gente costuma chamar assim, é uma estratégia argumentativa histórica, mas na verdade uma alusão é fazer referência a alguma coisa, lembrar, apontar uma pessoa, um texto, um acontecimento, um período histórico, dentre outros, fazer alusão a alguma coisa, mencionar alguma coisa. E aí a alusão ela vai ser um repertório sociocultural, a utilização de uma contextualização, relações de semelhança ou diferença entre termos. Então, eu posso comparar a situação do Brasil com outro país, posso comparar o nosso momento atual com o passado, posso trazer uma alusão histórica, né? Muita gente usa a Revolução Industrial para tudo, Deus me livre. Né? Dor de cabeça, Revolução Industrial. Doença no pé, Revolução Industrial. Crescimento urbano, Revolução Industrial. Crise no meio ambiente, Revolução Industrial. Parece que Revolução Industrial serve para tudo, né? É quase assim, tá? Quem sabe, quem é bom na história,
né, na área de humanas, consegue muito bem utilizar esse elemento de maneira bastante diversificada, tá? Dana, pergunta aí, posso enviar? Posso sim, posso mandar esse material aqui. Assim que acabar a aula, eu deixo ele disponibilizado lá. Então, a alusão, ele é uma forma bastante rica de ser utilizada no texto. A alusão sociocultural, por exemplo, é quando a gente faz uma alusão aí a uma teoria, por exemplo, a teoria do Bauman, uma alusão, né? A modernidade líquida. O próprio processo de globalização também é bastante comum de ser utilizado como alusão. A industrialização são também repertórios de alusão. Luana pergunta como eu posso substituir Revolução Industrial. Na verdade, Luana, não é que você precise substituir, tá? É que você precisa articular bem a Revolução Industrial com o tema. Se você está falando da questão do crescimento, da urbanização das cidades, beleza, a Revolução Industrial é ótimo. Se a gente está falando de mercado de trabalho, Revolução Industrial é ótimo. Só que às vezes as pessoas forçam a barra, né? Aí é humanização no serviço médico, Revolução Industrial. Poxa, você tem que encontrar um repertório que seja mais pertinente, tenha mais relação com o tema. Então, não é que você precise substituir, é que você precisa encaixar esse repertório quando, de fato, ele pode ser utilizado e ele pode representar aí uma ideia de acréscimo à sua argumentação. Não é usar por usar, tá? Usar de maneira aleatória. Tem alguns exemplos de aplicação aqui desse material, vou disponibilizar aqui para a gente ler. Uma aplicação do argumento de autoridade no tema aí sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha só, está em negrito aqui a parte em que a autoridade ela fica explícita. Aqui é um parágrafo de D2, né? Começa com outro sim, que é um coesivo de adição, então ele só pode ser usado no D2 para começar o D2, nunca o D1. Outros sim, os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Eu achei esse parágrafo muito bonito, muito legal, muito bem feito. Foi de um texto meu, né? Aqui a gente já vê o argumento da pessoa. Ela diz o quê? Que há uma divisão social que fica ainda mais evidente na fila do ingresso do cinema, porque a gente tem lá pobre sou eu, né? Eu vou levar minha merenda. Eu passei primeiro na Americanas e comprei um pacote de salgadinho e um refrigerante de 1 litro. E ainda pedi o copo da praça de alimentação para tomar, que eu sou dessas. E aí fica ainda mais evidente a diferença entre as classes sociais quando a gente está na fila do cinema e há elementos como esse sendo aí oferecidos. E aí ela diz: isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para o outrem, né? Para outra pessoa, para o externo. Quem é esse homem? E aí observe como o Bourdieu e a teoria do Bourdieu estão respaldando o argumento dela da divisão de classes que fica evidenciada por meio da hora aí da aquisição dos ingressos. E termina dessa forma, o alto custo praticado pelas empresas, pelas redes cinematográficas, violenta simbolicamente, e aqui ela faz aí, né, um cereja do bolo, traz um outro conceito do Bourdieu implícito, que é a violência simbólica, apresentada aqui, violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Ele fecha, né? É uma menina essa daqui, ela fecha, voltando ao próprio argumento, que é a ideia de que a sociedade ela fica ainda mais dividida. E aí ela substitui dividida por desigual, tá? É um parágrafo muito bem, a gente chama esse parágrafo de cíclico, né? Ele começa e argumenta e termina voltando ao próprio argumento. É um elemento de cíclico, de retomada aí em torno da utilização do parágrafo. Isso é bastante enriquecedor na hora da produção do texto dissertativo. Eu até falei do caso da mulher, e é justamente o caso dela que está aqui evidenciado. Né? Na evidência, o tema aí, justiça com as próprias mãos. A gente tem, além disso, de novo, um parágrafo de D2, já que começa com um coesivo de adição. Além disso, tomar decisões precipitadas pode gerar consequências drásticas.
Vítima de boatos espalhados nas redes sociais, Fabiane Maria de Jesus, moradora de Guarujá, no litoral paulista, foi acusada de ser uma sequestradora de crianças que atuava na região. Linchada por centenas de pessoas enfurecidas, ela não teve sequer o direito de se defender, sendo levada então à morte. E aqui observe que ela gasta, né, dois períodos para usar a estratégia argumentativa. E é aqui que a gente está falando da questão do equilíbrio. Ela precisa ter um elemento muito marcante argumentativo no tópico frasal, e ela precisa manter uma argumentação bem forte no fechamento do parágrafo, para que haja um equilíbrio entre dissertação e argumentação, porque senão corre o risco do parágrafo ficar muito expositivo, e isso é bastante problemático. Perde ponto na competência 2. Termina aí. A atuação desses revoltosos foi uma prova incontestável. A gente observa aqui, né, que na primeira oração ela traz consequências como palavra, né, e drástica, como palavras que marcam a argumentação, e aqui incontestável, marcando bem essa argumentação. De que fazer justiça com as próprias mãos está na contramão do que preconiza o Estado Democrático de Direito, que tem o contraditório e a ampla defesa como garantias constitucionais. Então, a gente observa aqui que há uma ênfase na argumentação, no tópico frasal e na frase de fechamento, e que o trecho do miolo do parágrafo de desenvolvimento, ela usa aí a estratégia argumentativa de evidência, de comprovação, né? Fica mais do que comprovado que justiça com as próprias mãos é um problema, uma vez que uma pessoa que não tinha culpa foi aí acusada indevidamente e punida. E por último, a gente tem aqui um exemplo de alusão. Na alusão, a gente tem aí um tema que foi também um tema do Enem, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, um dos temas que é o meu queridinho, um dos temas que eu mais gosto dos temas que já foram cobrados no Enem. Acho que foi o tema mais rico que a gente teve e que tem muitas boas redações que foram escritas nesse tema. Também é um parágrafo de D2. Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Aqui também a gente já tem a marca forte, né, da argumentação, burla, né, corrompe preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Aqui eu quero fazer uma ressalva, tá? Eu não mudei porque no texto oficial tá assim, mas brasileira é com letra minúscula, tá? Só Constituição que é maiúscula ou Constituição Federal, aí ambos maiúsculo, tá? Mas brasileiro é sempre minúsculo. Mas como estava no texto, e de fato, para ter um texto meu, um erro pode acontecer, né? 2 erros gramaticais podem acontecer, possivelmente esse daqui foi considerado um dos erros. Ditadura militar é um período histórico, então precisa estar com letra maiúscula também, tá? Então aqui a gente tem a alusão, né? O que foi que aconteceu? Durante, né, a ditadura militar, houve aí a transformação no que a gente chama, né, de direitos e deveres. A gente passou a ter direitos e deveres que são respaldados pela nossa Constituição. Contudo, quase 20 anos depois, e aqui esse elemento aqui é essencial quando você usa a alusão, é voltar ao presente, tá? Não se pode ficar o tempo todo falando do passado, você precisa voltar à realidade. Quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa, né, trazendo bem o tema bem marcado aqui, configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução, pois fere a livre expressão individual. E aí, né, mantém o que a gente chama de campo semântico, né? Ele fala de preceitos constitucionais, fala direitos e deveres, e agora vem com um outro elemento que está também relacionado semanticamente a esses elementos, que é a livre expressão individual. E fecha o parágrafo começando aí com um coesivo de conclusão, dessa maneira, cabe ao Estado, como gestor dos interesses coletivos, a implementação de delegacias especializadas de combate ao sentimento desrespeitoso e até mesmo violento às crenças religiosas. Esse é um parágrafo que eu gosto porque
Na verdade, esse é um tema que eu gosto muito, porque essa palavrinha caminhos fez com que muita gente escrevesse o texto de maneira tangenciada. Caminhos pressupõe aí que o candidato, ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, ele precisa trazer meio que soluções, entre aspas, né? Mostrar, apresentar resoluções. Não é só discutir sobre a intolerância, mas que caminhos são possíveis para combater essa intolerância. Não pode deixar para fazer isso só na proposta de intervenção, porque senão a sua argumentação ela está sendo tangenciada, já que o termo caminhos faz parte da frase tema. Então, ela dá conta desse termo caminhos aqui com essa última frase. Ela aponta um caminho específico que ajudaria a combater a intolerância religiosa, deixando aí, né, o parágrafo muito bem organizado. Então, gente, temos aí três estratégias argumentativas, são as queridinhas, são as mais utilizadas, não são as únicas, vocês viram nos outros materiais, mas são as mais recorrentes. Na próxima aula, eu estou combinando com a professora para ver se a gente vai fazer uma aula sobre gramática, tá? Muitos alunos tinham pedido uma aula sobre vírgula, crase e tal. A gente está tentando organizar para que a gente possa trabalhar com isso na próxima semana, tá bom? Alguma dúvida, gente? Me parece que não. Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje, tá? Muito bom, obrigada, Luana, Fernanda. Muito bom estar com vocês, tá? Fiquei com saudade semana passada que a gente não se encontrou, mas vamos manter as nossas aulas aqui e nossos encontros, tá bom? Alguém me perguntou no grupo sobre a questão de discussão de temas. A gente não começou a trabalhar com discussão de temas específicos ainda, porque, como a gente pensou em algo planejado, a ideia é que primeiro a gente trabalhe essa estrutura, a construção do texto como um todo, e que só depois a gente comece a trabalhar aí com o debate de temas específicos. Acho que é mais rico agora, nesse momento, passar a vocês a construção do texto como um todo e só depois trabalhar com os temas, tá bom? Luana, não sei, hoje teríamos aí a presença das duas professoras e não sei o que aconteceu. E, na verdade, acho que já é o nosso terceiro encontro que eu faço sozinha, né? E eu já falo um bocado, então deu certo. Tá bom, gente, então boa noite para vocês, até na próxima semana. A gente mantém contato aí pelo grupo. Vou mandar esse material aí que eu produzi para que vocês possam revisar, tá bom? Tchau, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem. John, deixa-me ver aqui sua pergunta. A alusão histórica parece ser mais fácil de se articular conforme tem. John, a alusão histórica é um elemento muito fácil de ser utilizado, principalmente se você gosta aí da área de humanas, tá? E fica muito rico também, mostra que você tem essa visão passado-presente.